Vamos lá, bora lá para a primeira. Influência no crescimento dos cabelos. A lua tem influência? A lua minguante? Não pode cortar cabelo na lua minguante. Na lua cheia, seu cabelo vai ficar cheio. Na lua minguante, seu cabelo vai minguar. Na lua nova, eu não sei o que acontece. Tem nada a ver. E na lua coisa também? Tem nada a ver. Não tem nada a ver? Tem nada a ver. Olha, antes de mais nada, já que nós vamos falar da lua, eu acho interessante a gente chamar a atenção de como que a lua interage com a gente. Bora lá. Duas formas apenas que a lua interage com a gente. Uma é gravitacionalmente. Nós sabemos que massa atrai massa. Sim. Então um elétron que esteja lá na lua, vai atrair um elétron que esteja na ponta do meu nariz. Mas uma força fraquíssima, fraquíssima. Para essa força ser relevante, é preciso que a massa que está sendo atraída pela lua seja uma massa significativa. Sim. A massa do nosso corpo é completamente significante para isso. Uma outra forma que a lua interage com a gente é através da luz. A luz do sol que reflete na lua e chega até a gente. Então, é as duas únicas formas que nós vemos de poder ter alguma influência da lua sobre nós. Através da luz da lua que chega em nós e da força gravitacional. Olha, a lua influencia a nossa cabeça, vamos dizer, o crescimento do nosso cabelo, tanto quanto se eu pegar, Carol, um melão, por exemplo, colocar 1 metro acima da minha cabeça. Ou seja, a força gravitacional da lua sobre a minha cabeça vai ser equivalente à força de um corpo de 1 quilograma, mais ou menos, a 1 metro de distância da minha cabeça. Então, gente, pode cortar cabelo em qualquer época, em qualquer fase da lua, né? Isso. O salão aí pode ficar cheio em qualquer período. Tem mais uma outra frase? Fala pra gente se isso faz sentido ou não. A lua tem uma face escura. Errado. Errado também. Tem até uma música, né, do Pink Floyd, muito bonita a música, que fala o lado escuro da lua. Mas isso está errado. Olha aqui. O que acontece, não sei se eu vou já adiantar uma frase que talvez apareça aí. Posso adiantar? O senhor está explicando, fica à vontade. A lua tem sempre a mesma face voltada para nós. Sim. A gente está sempre vendo a mesma face da lua. Já está lá, tem sempre a mesma face voltada para nós. Isso está certo. A lua tem isso está certo. Isso está certo. Lá, esse desenho aí, explica aí para o pessoal. Está certo. A lua tem sempre a mesma face voltada para a Terra. Ok. Isso pelo seguinte, Carol, o mesmo tempo, o mesmíssimo tempo que a lua gasta para dar uma volta em torno da Terra, é o tempo que ela gasta para dar uma volta em torno de si mesma. Com isto, ela está sempre com a mesma face voltada para nós. E não é uma coincidência, não. É uma tendência que os corpos que gravitam próximos um ao outro adquiram. A força de atrito vai fazendo esse travamento. É algo que está acontecendo, por exemplo, agora com Mercúrio em relação ao Sol. Mercúrio já está quase com a mesma face voltada para o Sol. Mas com isso, a Lua tem sempre a mesma face voltada para a Terra. Veja você, quando é Lua cheia, a face da Lua que está iluminada pelo Sol é justamente aquela que está iluminada, que está voltada para a Terra. Já quando é Lua nova, ora, a face da Lua que está iluminada pelo Sol é justamente aquela que está do outro lado, aquela que está oposta à Terra. Então não tem face escura da Lua, não, gente. Não tem essa história de face escura da Lua, não. Toda a superfície lunar é iluminada pelo Sol em uma determinada época. Bora lá, tem mais perguntas, tem mais frases. Tem influência na agricultura? Olha, eu desconheço trabalhos científicos que afirmem isso, mas tudo indica que sim. Tudo indica que sim. Eu já tive experimento na roça, por exemplo, do cara lá que faz balaio, falar, olha, taquara a gente não deve cortar em tal época, em tal lua assim, porque caruncha. Eu duvidei, ele falou, olha, eu vou cortar a lua, depois na lua cortou uma outra, carunchou. Olha, tudo indica que existe, a lua tem influência na agricultura. Agora, a pessoa às vezes liga, mas tem influência na agricultura, por que não vai ter influência sobre o crescimento do meu cabelo? Porque a influência na agricultura é de forma que não se reproduz para o crescimento do cabelo. Como, por exemplo, tem crescimento na agricultura influenciando no voo de certos insetos, voo noturno de certos insetos, que vão agir na polinização de determinadas plantas. Sim. Ou então, até mesmo, como eu disse, a Lua age sobre grandes massas. Ela pode agir sobre o lençol freático, trazer em determinados horários do dia, dependendo da fase dela, trazer em determinados horários do dia a água até as raízes daquelas plantas. Que interessante. Tem mais alguma frase? Vamos lá, vamos aprendendo.
influencia no nascimento dos bebês? Também não. Interessante que isso é muito falado, né? É muito popularizado. Tal. No interior o pessoal acredita piamente isso. Mas já foram feitos vários estudos. Nisso? Existe até uma história que é mais ou menos assim, se nós vamos pensar há tempos atrás, quando nós não tínhamos calendários, uma forma de nós nos guiarmos era pela lua. E parece que o período de gestação, dependendo da etnia da pessoa, é de 39 ou 40 semanas, o que dá para você fazer um acompanhamento razoável pela lua. Então, a partir disso, é possível... Eles começaram a falar que tinha... Entendi. Agora, já foram feitos estudos, inclusive um estudo muito grande nos Estados Unidos. O pessoal trabalhou com todos os nascimentos durante várias décadas e viu que realmente não existe nenhuma correlação entre o número de nascimentos e a fase da lua. Eles viram até algumas coisas interessantes, viram correlação entre o número de nascimentos nos Estados Unidos, né, e determinadas práticas na agricultura. Mas com a lua, nada. Tem mais frases pra gente, vamos lá. É responsável pelas marés? Isso aí, responsável pelas marés. Como eu já disse, a força gravitacional da Lua, ela é significativa sobre grandes massas. Entendi. Sobre grandes massas, como, por exemplo, a massa dos nossos oceanos. Então, sempre... Tem um período que fica tipo mais bravo? Fica alto, a maré alta e a maré baixa. O fato é o seguinte... É verdade mesmo. A Lua sempre vai deformar essa parte líquida do nosso planeta na direção, na verdade, na direção quase exata, a direção em que a Lua se encontra. Vai sempre deformar essa fase líquida. De tal forma que nós vamos ter maré alta sempre que a Lua estiver passando sobre as nossas cabeças e sempre que a Lua estiver do outro lado do planeta. Por exemplo, para nós aqui no Brasil, nós vamos ter maré alta sempre ou quase sempre que a Lua estiver passando, independente da fase dela, estiver passando sobre as nossas cabeças ou 12 horas depois, quando estiver passando sobre a cabeça dos japoneses. Olha, que a Lua realmente influencia, determina as marés. Entendi. Outra. Influencia nas nossas emoções? Olha, influencia. Não só a Lua, mas tudo quanto é bonito, coisa bonita, não é não? Quando você vê, por exemplo, um pôr do sol ou o nascimento da Lua, aquilo não mexe com você? Quando você ouve uma música bonita, ou você vê um quadro bonito, ou uma pessoa bonita, aquilo mexe com a gente, mexe com o humor da gente, né? Então não tem como a Lua não... Pessoal, aquela lua cheia é tão bonita, você vê, não é? Você fica apaixonado, né? Você fica lá, romântico. Romântico. Dentre outras coisas, ativa o nosso romantismo. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei.